maravilhosa, seja bem-vinda a mais uma aula, mais um momento aqui no canal Biolodúvidas. Você está no Biolodúvidas Pré-Vestibular 2017, seu curso de Biologia, curso extensivo que vai até final do ano, que, brother, qualquer prova que você tentar, você vai gabaritar Biologia, é claro, se você estiver assistindo as minhas aulas. Hoje eu vou estar falando aí sobre introdução à citologia, mas antes, se você é novo na casa, seja muito bem-vindo. O meu canal tem aulas de biologia para o ensino fundamental, para o ensino médio e para o ensino superior e também divulgações de ciência no BioloNews. Então, um canal que vale muito a pena você se inscrever. Olha só, hoje eu quero falar para vocês de um assunto bem importante. É a introdução à citologia. Muitos alunos pulam essa etapa, por isso que não entendem nada de citologia, porque pulam essa etapa. Então, brother, se você quiser pular, pode pular, mas eu garanto como você não vai aprender 100% citologia se você pular a introdução. Beleza? Então, preste bem atenção no que eu quero dizer para você sobre essa introdução à citologia. Citologia ela é o estudo das células. Você vê citologia basicamente no primeiro ano do ensino médio e poucos alunos sequer ligam para quando o professor está falando da introdução desse assunto. O que é que você tem que saber? Todo e qualquer ser vivo aqui na Terra, ele é formado por células. A célula ela é uma estrutura que forma o corpo dos seres vivos. O corpo de um ser vivo ele pode ser formado por uma única célula, eu chamo isso de organismo unicelular, ou formado por várias células, que eu chamo de organismo pluricelular ou multicelular. Patrick, então o que é uma célula? Célula é a unidade funcional e morfológica do corpo dos seres vivos. Quem foi que descobriu as células? Foi um dia desse. Só foi possível descobrir que existe uma estrutura pequenininha em forma de caixa já depois que inventaram o microscópio. Robert Hooke foi um dos pioneiros aí na descoberta de células, que significam pequenos compartimentos. Então, devemos aqui a Robert Hooke, que criou o primeiro microscópio simples. Se eu não me engano, foi o Robert Hooke mesmo. Foi ele que criou o primeiro microscópio simples, bem arcaico. Ele conseguiu criar esse microscópio. Eita, agora não sei se foi Robert Hooke. Ave Maria, eu tô falando aqui. Enfim, foi um camarada que criou o primeiro microscópio. Se não foi Robert Hooke, foi quem mesmo? Anthony von Leeuwenhoek? Enfim, houve uma pessoa que criou o primeiro microscópio que agora não lembro. E foi essa pessoa que conseguiu encontrar essas pequenas estruturas que são chamadas de células. Hoje nós sabemos que todo ser vivo possui células. Mas indo direto ao ponto, quais são os dois tipos de células que existem? A célula procarionte e a célula eucarionte. A célula procarionte é uma célula que provavelmente ela veio antes das células eucariontes. Ela é um pouco mais simples. As células eucariontes são mais complexas. Mas não é porque o ser vivo ele vai possuir célula procarionte que ele não vai conseguir viver aqui na Terra. Ele vive numa boa. Patrick, qual é o organismo que tem células procariontes? As bactérias. Exclusivamente as bactérias. Existem também as arqueias, que a sua célula também é procarionte. Eu vou dizer o porquê que é procarionte. Quem é que é eucarionte? Tudo menos bactérias. O resto que você imaginar que existe é tudo eucarionte. Vai ter eucariontes multicelulares e vai ter eucariontes pluricelulares. Do que é formado uma célula? Ela é formada por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Existem células que têm núcleo e existem células que não têm núcleo. As células procariontes são células desprovidas de núcleo. É uma célula que você não vai encontrar o DNA protegido por um núcleo. Diferente das eucariontes, que basicamente todas as eucariontes vai possuir um ou mais núcleos que protegem o material genético daquela célula. Então, eucariótica vem de verdadeira carioteca. Carioteca é a membrana que reveste o núcleo.
Então, eucarionte vai possuir o envoltório nuclear. Procarionte não vai possuir o envoltório nuclear. É mais fácil você encontrar em provas que não possui o envoltório nuclear do que você encontrar que não possui o núcleo. Então, o ideal é você gravar envoltório nuclear. Essas duas células elas são estudadas em citologia. E como é que você estuda isso em citologia? Você vê a membrana plasmática, como é que ela é estruturada e quais são suas funções. Você vê o citoplasma, quais são a função das organelas. E, por fim, organelas são estruturas que existem no citoplasma que desempenham papéis específicos, e você vê também a função do núcleo, que vai estar protegendo o DNA, que por sua vez o DNA está na forma de cromossomos, e você vai entender esse lance aí de cromossomos. Então, em citologia, você vai estudar a estrutura da célula. E depois, também dentro da citologia, você estuda o metabolismo da célula. O que é que ela faz para ela poder crescer, se reproduzir, se alimentar. Então, toda essa questão de alimentação, toda essa questão de reprodução, você também vê em citologia. Você vê mitose, meiose, que são divisões celulares, você vê respiração celular, você vê fermentação, você vê fotossíntese, você vê quimiossíntese, que são processos ligados às células. Então, a introdução à citologia é para relatar para você o que é que você estuda e basicamente te dizer que é muito fácil. Se você segue esse princípio de que você está vendo bioquímica e você está vendo citologia para você poder entender o funcionamento de um ser vivo, fica tudo mais fácil. Agora, se você inventar de pular etapas e querer decorar tudo, o lance fica mais difícil. Então, em citologia é isso que você vê. Aqui no meu canal já tem várias aulas de citologia, mas para o curso Biolodúvidas Pré-Vestibular, eu vou postar aí uma série de vídeos de citologia que eu tenho certeza que se você assistir todos, você vai entender. Eu comecei citologia, na verdade eu não comecei citologia, eu comecei bioquímica junto com citologia. Eu comecei bioquímica falando sobre DNA, vou estar colocando a DNA e RNA, vou estar colocando aqui o link para você assistir essa aula, caso você não tenha assistido, porque eu resolvi começar por bioquímica e agora vou começar com introdução à citologia. E na próxima aula já vai ser uma aula sobre citologia também, se eu não me engano é sobre organelas celulares. E eu quero intercalar bioquímica com citologia para poder integrar os dois conhecimentos, porque são um só. Então, gente, essa é a introdução à citologia. Espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like. Não é nenhuma aula que você tenha que decorar tudo. É apenas informações para poder abrir a sua cabeça para o conhecimento. Fico por aqui. Beijo, valeu e foi boa!